Olá, começa agora o JR Entrevista. O Brasil bateu o recorde de reciclagem de latas no mundo. Atingiu o índice de 98,7% de reciclagem, o que representa 33 bilhões de latas recicladas somente em 2021. E para falar sobre esse índice, a gente recebe o presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, a Abralatas, Cátilo Cândido. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Obrigado, prazer é meu. Primeiramente, como é que o Brasil conseguiu esse índice que no mundo inteiro, né, os países olham e pensam, nossa, como é que o Brasil chegou lá e eu ainda não consegui? Verdade, eu acho que é um trabalho conjunto, né, de muitas pessoas envolvidas. Nós, como todo projeto de sucesso, nós começamos esse trabalho há muito tempo atrás, né? Se nós voltarmos um pouquinho no tempo, lá para 1989, quando a latinha começou a chegar no Brasil, nós vimos a importância de mostrar para o brasileiro que depois que tu consome o produto, né, as embalagens, você tem uma oportunidade desse produto virar uma sucata que pode ser utilizada e pode ser matéria-prima logo em seguida. Então, mostrar para a população que não é um lixo e que era uma oportunidade, que é uma fonte de renda e que nós precisávamos transformar uma economia linear até então para uma economia circular, onde todos os agentes têm um papel fundamental de importância e que gera renda. Eu acho que esse foi o sistema, eu acho que essa é a grande fórmula de sucesso desse número que a gente chegou agora em 2021, batendo recorde, realmente. E né, um novo recorde, mas se a gente pensar nos últimos 15 anos, o Brasil tem um patamar muito alto de reciclagem das latas de alumínio, acima de 95% nesse período todo, né? O que isso representa para o meio ambiente? Acho que se nós compararmos o número do ano passado, de 2021, com os demais dos últimos 15 anos, realmente a gente sempre ficou ali na faixa acima de 95%. O que é um número muito bom, até comparando com outros países, né, bem avançados, mais desenvolvidos. Se nós formos utilizar, por exemplo, Estados Unidos, chega na faixa no máximo de 65%. Europa, às vezes, chega a 80%, Japão chega a 96%, 97%. Mas nenhum com volume tão grande como no Brasil, né? Nós estamos falando da reciclagem de 33 bilhões de latinha por ano. E eu acho que o sucesso e o que principalmente a gente tira desse número, né, Yuri, é que nós conseguimos mostrar para os brasileiros o valor disso, né, da sucata, da reciclagem. Isso traz enormes benefícios para todos. Se nós compararmos só em termos de energia, que é um ponto super importante, né? Energia hoje é preciso economizar, é um produto muito valioso. Nós conseguimos economizar utilizando a matéria-prima, né? Utilizando a reciclagem, o produto da reciclagem, mais ou menos se nós fizermos uma comparação, dá mais ou menos um ano de consumo do estado de Goiás, ou seja, 70% a menos de energia. Por quê? Porque você não precisa utilizar tanto do alumínio primário, e o alumínio primário é basicamente muita energia. Então, esse é só apenas um dado para mostrar a importância da reciclagem, né? Não só para nossas embalagens, mas de modo geral para qualquer embalagem que a gente possa consumir hoje. Eu acho que tem um segundo aspecto também que é muito importante, não só da energia, mas da geração de renda, que essa roda da economia circular, girando e fazendo a latinha cada vez mais sendo reciclada, nos traz a oportunidade, que é a questão dos catadores, dos cooperativas e dos agentes ambientais. Eu costumo chamar de agentes ambientais, né? E até tem legislação até comprovando essa nomenclatura. Se eles são os catadores, nós somos os geradores de lixo, né? Seria injusto chamarmos como simples catadores de lixo. Eu acho que são as pessoas que mais conhecem de reciclagem, são as pessoas que mais entendem de meio ambiente. E eles têm um papel fundamental nessa roda da economia circular, porque são 800 mil pessoas no país que vivem, que complementam a sua renda através não só da latinha, mas de diversos outros resíduos que têm a oportunidade de virar matéria-prima novamente, né? Agora, com essa verdadeira indústria que temos hoje da reciclagem, mudou alguma coisa na vida dessas pessoas quando a gente pensa lá no início da história das latas de alumínio no Brasil, no final dos anos 80, início dos anos 90, que a gente já via as pessoas indo ao lixo comum, separar as latas, mas quem eram essas pessoas? Muitos moradores de rua, gente abaixo da linha da pobreza, em miséria absoluta, que iam atrás
da latinha nas ruas, nos lixos, para conseguir transformar aquela lata, né, somando com outras latas, em algum trocado para ter o que comer, por exemplo. Essa realidade tem mudado ao longo do tempo? O papel social e a relevância social que essas pessoas têm é de enorme importância, né? Nós estamos fazendo a nossa parte, sabe? A latinha é hoje uma embalagem rentável que consegue ter, através dessa economia circular, ajudar muitas pessoas no país. É claro que a latinha não vai resolver todos os problemas que o país tem, mas através da latinha, que poderia ser um problema muito grande para a nossa indústria, né? Imagina, você produz hoje num ambiente tão importante que é o meio ambiente, num ambiente tão cuidadoso que nós estamos com o meio ambiente, você produz num país 34 bilhões de latas, de embalagens. Isso seria um problema para qualquer indústria, para qualquer empresa. Nós conseguimos transformar esse problema numa solução, que é ajudar as pessoas, fazendo a economia circular girar. Então, recicladores ganham com isso, a indústria ganha com isso, o comércio ganha com isso, o consumidor ganha com isso, porque as latinhas acabam não poluindo e não atingindo o nosso meio ambiente. E eu acho que desde 89, Yuri, nós estamos tentando mostrar, e daí o pessoal deve lembrar das campanhas que a gente teve, né? Era muito comum no passado. São campanhas, eram rifas, era troca por televisor, por material escolar, nas escolas, nos clubes de futebol, trocava por camiseta, trocava por vários outros produtos. Nós tentando mostrar a importância de que aquilo lá não era lixo, é uma oportunidade que a gente tem numa embalagem que acabou de ser usada e que pode virar novamente uma embalagem. A lata tem a vantagem, esse ciclo todo que nós estamos falando é de mais ou menos em média de 60 dias, então é muito rápido. É isso que eu queria entender, como é que é a cadeia, né? Do ponto de vista, assim, o senhor falou mais cedo, para fabricar a lata é necessário, né, muita energia para transformar aquele alumínio bruto na latinha que a gente conhece. Depois, para reciclar, fica mais fácil. Mas dessa primeira lata, o primeiro uso dela, a primeira venda, até ela voltar para ser usada de novo, como é que é esse ciclo inteiro? Na verdade, do alumínio isso passa por uma bobina de alumínio, né? Uma bobina que é a nossa principal matéria-prima. E essa bobina de alumínio, ela vem ou do alumínio primário ou do alumínio reciclado, né? Nós tentamos, junto com as empresas recicladoras e com empresas que trabalham no ramo do alumínio, sempre aumentar esse percentual. Cada vez mais aumentando esse percentual para que a gente consiga utilizar mais produto reciclado e não um alumínio primário, pelo que a gente já comentou do uso na energia e outros custos que a gente tem para todos nós, né? A partir da bobina, ela começa a virar latinha. É um processo muito rápido. Nós estamos falando de uma produção em escala muito grande. Hoje nós temos no Brasil 25 fábricas espalhadas por todo o Brasil, do norte ao sul do país. Estão sendo construídas mais algumas. Nós estamos com um investimento muito forte, apostando no nosso país. Por isso que, mais uma vez, repito, a gente está fazendo a nossa parte, a gente aposta no país, a gente aposta no Brasil. Nós temos mais 4 novas fábricas chegando agora no próximo ano, esse ano e no próximo ano. Ou seja, nós vamos concluir com 20 novas fábricas em todo o país, sempre gerando emprego, gerando renda e fazendo a latinha que, no nosso entender, é o produto mais sustentável e é algo que a gente deve se orgulhar. Não só a nossa indústria, sabe? É um produto que eu acho que todos nós, essa roda só funciona com a ajuda de muita gente. São recicladores, próprio consumidor a optar pela lata, né? Acaba ajudando. Então é um trabalho onde tem uma roda harmônica, onde a gente consegue ter bons resultados. Não só aqui, para comemorar aqui, né? Mas em todo o mundo. O Brasil se destaca e, mais uma vez, se confirma na liderança dessa indústria de reciclagem pelo mundo. Temos números, quando o senhor fala em geração de emprego, de renda, como está hoje, né, essa indústria dentro da economia brasileira? Nós geramos, não só nas fábricas, mas praticamente em toda essa indústria de reciclagem, uma média de 25 mil pessoas que trabalham e temos 800 mil pessoas envolvidas, né? Isso aqui eu estou incluindo todos que fazem parte da reciclada. São pequenos recicladores, são donos de restaurantes, são empresários, são zeladores de prédios, são técnicos de time de futebol, são cooperativas que trabalham para essa economia girar. Então, é um ambiente de 800 mil pessoas e na nossa indústria são mais ou menos 25 mil pessoas, espalhadas por todo o Brasil, né, nessas fábricas, em praticamente todos os estados. Nós estamos em 13 estados.
Além disso, os recicladores, eles contam com centros de coleta dessas latinhas. Também praticamente 30 centros de coleta em todo o Brasil, que recebem essa sucata para depois ser transformada novamente em bobina para virar latinha de novo. A gente pensa, né, na reciclagem e pensa, nossa, essa lata, se ela foi reciclada, será que lavaram a lata? Não é a mesma lata nunca, né? Ela vai para essa bobina, né? É a matéria-prima. Exato, é que só a matéria-prima, né? O alumínio, esse é o poder do alumínio, né? O alumínio, ele é infinitamente reciclado sem perder reciclável, sem perder nenhum tipo de qualidade. Então, é uma característica do alumínio. E depois recolhida essa lata, né? Depois dessa sucata toda recolhida, ele vai para fornos com alto grau, então não tem problema nenhum, é um produto 100% seguro e a reciclagem faz parte, é um processo muito interessante, gera emprego, gera oportunidade e em 60 dias nós temos novas latas de novo em qualquer lugar do Brasil. É rápido, né? Muito rápido o ciclo. 2 muito meses. rápido. E a gente, se comparar com o plástico, né, que passa décadas se decompondo quando não usa a reciclagem, mas a gente vai chegar nesse assunto também. Para finalizar a questão da importância do setor para a economia, são 18 bilhões de reais por ano de faturamento. Como é que funciona isso, né? Como isso gera riqueza para a economia? Exato, o nosso setor fechou a faturamento com 18 bilhões no ano passado. Lembrando que nós não vendemos para pessoas físicas, nossos clientes são as empresas, justamente são os envasadores, né? Então nós temos marcas de cerveja, marcas de refrigerante. Agora, Yuri, para você ter uma ideia, aumentou muito, né, a escala da cerveja para outros produtos. Antigamente, se nós pegarmos mais ou menos há 10, 15 anos atrás, a latinha era muito ligado a cerveja e refrigerante. Nós temos hoje no país mais de 20 produtos. É óbvio que alguns produtos ainda estão começando e demoram um pouquinho para se acostumar ao paladar das pessoas, à escolha das pessoas na gôndola do supermercado, né? Ainda muito ligada a outros tipos de embalagem, então demora um pouquinho para se acostumar, para provar, para experimentar. E hoje nós já temos, por exemplo, água em lata, nós temos o vinho em lata, espumante em lata, nós temos o energético, nós temos a cachaça brasileira em lata e vários outros produtos que aos poucos estão chegando. O brasileiro experimentou muito a latinha agora na pandemia, né? É um produto seguro, é um produto de uso único e é um produto 100% fechado e muito fácil para delivery. Como aumentou o número de entregas, né, agora na pandemia, teve vários brasileiros, muitos consumidores que pela primeira vez experimentaram a latinha na sua própria casa. Isso acabou acostumando e hoje a gente vê pelos números, né, não só de faturamento, da economia, mas por outros que nós acompanhamos, que acaba a latinha chegando cada vez mais no dia a dia do brasileiro. Não é só na festa, na hora da cerveja. Agora já começa a ficar habitual no escritório, através do energético, começa a chegar no país agora os cafés em latas, bebidas prontas, a gente chama de RTD, Ready to Drink, né, que são nada mais do que coquetéis alcoólicos e não alcoólicos, que também estão cada vez mais comum hoje em dia no país. Então, se ampliou muito esse portfólio na lata, sabe? E aí é isso que faz essa economia girar, então, né? A venda do produto ao consumidor, depois esse produto é consumido, a lata é descartada e ela volta mais uma vez a ser vendida. É esse ciclo que é o ciclo da riqueza e de proteção ao meio ambiente. Exato. Que nada mais é do que a economia circular, né? Que é o modelo que, de fato, o Brasil deve entrar. Deixar a economia linear, que é aquela economia onde você consome, descarta e esse produto é de uso único e não tem mais destino, por uma economia circular, onde mesmo depois de utilizado esse produto, ele volta a ser matéria-prima e essa roda fica girando o tempo inteiro, gerando riqueza. Então, nós estamos justamente, a nossa indústria, né, de fabricantes de latas, nós estamos justamente no meio dessa roda, né? Nós estamos depois da fabricação da bobina e do alumínio e antes dos envasadores, né? Das marcas aí que os consumidores estão acostumados a ver nas prateleiras dos supermercados. Perfeito. E você pode assistir ao JR Entrevista no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. E, presidente, nós temos aí um dado de que cerca de 800 mil catadores e catadoras estão em atividade no país, né? E esse número, se a gente for analisar dentro desse número, o que ele revela? 70% são mulheres,
né? Muitas vezes as chefes de família que estão nas ruas, né? Fazendo esse trabalho de identificar onde está o produto para esse retorno, para essa indústria que a gente falou. A Abralatas tem alguma política específica para essas pessoas que, né, estão lá na ponta e muitas vezes não têm assistência social devida, não tem uma cobertura do Estado, não consegue ali passar da linha da pobreza extrema? Como que a associação trabalha, né, em relação a essas pessoas que são, como o senhor disse, fundamentais nesse ciclo da reciclagem? Sem dúvida. Esses agentes ambientais, né, que são os catadores, autônomos ou não autônomos, que fazem parte de cooperativas espalhadas por todo o Brasil, eles têm um papel fundamental no recolhimento desses resíduos. Não só da latinha, lembrando, né? São várias embalagens, vários produtos que são descartados pelos nossos lares. Eu acho que esse processo de transformação inicia dentro de casa, com a separação correta e o descarte correto do lixo. Nós temos que separar, começar a separar cada vez mais. Isso não pode ser um diferencial. Tem que ser uma obrigação das pessoas, né? A lei, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele mostra muito, o plano mostra muito bem, né? A responsabilidade é compartilhada entre todos. Não só a indústria, mas o comércio, o governo e consumidores. A lei traz o consumidor para ser responsável por aquele produto que foi comprado. E o trabalho do separador é cada vez mais insalubre quando ele encontra tudo misturado, né? Exato. Acaba que as pessoas, em vez de facilitar, dificultam o trabalho dessas pessoas, né? Então, acho que o trabalho deve iniciar dentro de casa, com a separação correta dos lixos. Eu acho que tem um papel muito importante do consumidor também na escolha da compra, né? Você tem uma opção na escolha da compra. Você pode comprar um produto de uso único, onde você desfruta de alguns minutos do seu prazer ali para tomar um líquido e ficar talvez anos no meio ambiente, ou você pode comprar um produto que seja reciclado ou que está tendo um trabalho muito forte reciclando esse produto, trazendo novamente para ele, para a roda da economia. Então, o poder de escolha é o que define tudo. Esse é o a maior concentração de poder que nós temos hoje, é o poder de escolha do consumidor. E depois, claro, com o papel de cidadão, dentro de casa, separando os lixos para poder destinar de forma correta para essas cooperativas, para esses catadores, uma oportunidade de geração de renda, né? É um trabalho social muito grande, onde todos devem estar envolvidos. Não é só a nossa indústria, né? Como mencionei antes, nós não vamos conseguir salvar tudo. Mas eu acho que se cada um fizer um pouco do seu papel, se nós conseguirmos, através da latinha, quem sabe subir 5%, 10% da reciclagem de outros produtos, o quanto isso não iria gerar em proteção para o meio ambiente, em riqueza, empregos para todos nós. Então, todo mundo está ganhando, sabe? Eu acho que a nossa indústria, o nosso setor, ele não comemora os 98,7% de reciclagem apenas como se fosse um mérito nosso. Eu acho que tem muita gente envolvida e eu acho que se esse número servir de exemplo para demais embalagens, para demais setores na questão da reciclagem, eu acho que a gente fez a coisa certa anos atrás. Inclusive, né, a gente vai falar disso, que o setor de latinhas, ele é um exemplo, mas pouco seguido, né? O Brasil, no geral, recicla pouco. Mas antes disso, eu queria falar sobre um acordo que foi assinado com o Ministério do Meio Ambiente em 2020 para aperfeiçoar o modelo de reciclagem da embalagem, né? O setor se comprometeu a comprar 100% da sucata e das latinhas, né, à disposição. E também uma série de ações, como campanhas de educação ambiental, capacitação dos catadores. Como é que ficou isso? Já está sendo implementado? Está sendo implementado. Nós criamos uma entidade especificamente para cumprir esse acordo, junto com a ABAL, Associação Brasileira de Alumínio. E o que nós pensamos há pouco tempo atrás foi que, mesmo com 98,7% e mesmo com a reciclagem muito alta, nós poderíamos sim aperfeiçoar ainda esse modelo de logística reversa, né? Como é que a gente poderia aperfeiçoar? Primeiro, dando garantia e dando publicidade a esse acordo. Então, hoje, nós somos obrigados a comprar 100% dessa sucata. Nós estamos investindo, através dessa entidade que se chama Reciclalatas, em educação ambiental, um papel muito importante, que é formar, qualificar os gestores públicos em termos de meio ambiente. Nós estamos dividindo esses cursos por todo o Brasil e eu acho que principalmente também todas essas ações que nós estamos fazendo em prol desse aperfeiçoamento, né?
Ou seja, em vez de ficar parado comemorando os 98, vamos aperfeiçoar ainda mais esse modelo. Nós estamos trazendo os catadores e as cooperativas para junto conosco apresentar algumas soluções locais, regionais, que é muito importante. Não dá para ficar só em Brasília tratando da logística reversa de um modo geral. Nós temos que ir para as localidades, para os rios, para os açudes, para as localidades, para as comunidades locais, que é lá onde é gerado todo esse resíduo, né? Então, um trabalho passo a passo, que está começando agora e já tem mostrado bons frutos. Obrigado, presidente. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e, na volta, a gente conversa sobre a reforma tributária e o meio ambiente. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente hoje o presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, Abralatas, Cátilo Cândido. Então, presidente, quando a gente pensa em reforma tributária, que tem discussão há muitos anos, o Senado tem uma ideia, a Câmara tem outra, o governo tem outra e cada setor tem a sua ideia também. A ideia do setor de reforma tributária, ela prevê alguma compensação para a indústria que consegue fazer essa transformação, fazer a reciclagem e trazer um menor impacto ao meio ambiente? Acho que é uma ótima pergunta. Acho que tudo passa pela reforma tributária, né? A reforma tributária é importante, uma consolidação importante para o país, um aperfeiçoamento importante para o país, não só para a nossa indústria, mas de modo geral para todos os setores da economia brasileira. E nós temos, eu acho que, uma oportunidade de unir e mostrar, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, que a economia, que o lucro, que o faturamento e que os bons negócios podem andar junto com o meio ambiente. Acho que esse é o grande desafio, que é a chamada economia verde, tentar ter uma economia limpa, verde, né? Se fala muito hoje em economia verde, mas de fato a nossa defesa, e não só nossa, mas de alguns outros setores que têm uma parceria com a Abralatas e algumas outras associações, nós defendemos a implementação do artigo 170 na Constituição. Hoje o artigo 170 da Constituição, ali numa parte, né, ele fala que toda a economia deve se basear em diferenças através do seu impacto ambiental. Então, é tentar incentivar setores que protegem o meio ambiente, fazendo com que há uma diferença. Não precisa ser uma diferença muito grande. Mas a pergunta que eu faço, né, é justo tributar da mesma maneira setores que poluem, setores que salvam o meio ambiente, setores que têm índices melhores que os outros? Se nós não mexermos no bolso, nós vamos acabar nunca resolvendo o problema como um todo, né? É justo cobrar o mesmo imposto de um papel reciclado para um papel virgem? É justo cobrar uma geladeira, um carro que polui bem menos que outro? Então, acho que a Constituição foi muito sábia em 88 em já trazer esse pressuposto e mostrar é preciso fazer uma análise do impacto ambiental, mas nunca foi implementada no país. Então, acho que temos uma oportunidade de ouro agora na reforma de tentar trazer um pouquinho da economia junto com a proteção do meio ambiente. E não é nós que falamos, é a própria Constituição brasileira, né? E tá aí, talvez, mais um incentivo para que outras indústrias consigam alcançar esse índice de quase 100% de reciclagem, porque o Brasil, no geral, infelizmente, recicla pouco mais de 2%, né, na totalidade dos resíduos. O que o setor das latas de alumínio e esse sucesso na reciclagem tem a ensinar aos outros setores? Eu acho que é um trabalho que vem sendo desenvolvido, vem sendo aperfeiçoado. O governo cada vez mais tem tentado trazer uma política de diminuir esses lixões pelo país. Tem um programa, né, Lixão Zero. E eu acho que cada vez mais, se nós nos basearmos numa economia limpa, uma economia verde, aonde se possa ter um diferencial tributário na relação tributária para diversos setores, eu acho que cada vez se incentiva mais indústrias limpas, comércios limpos, produtos limpos. Eu acho que através da reforma tributária nós temos uma grande oportunidade. O nosso setor é uma pequena amostra, né? Um pequeno exemplo ali para o Brasil de que sim é possível unir faturamento, economia, geração de emprego, geração de renda, mas protegendo o meio ambiente. Eu acho que esse é um diferencial super importante e é esse recado que a gente gostaria de dar para os outros demais setores, né? Muito obrigado pela participação do senhor aqui com a gente no JR Entrevista. Obrigado a vocês, estamos sempre às ordens. E o JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais.
Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.